começando mais um podcast e aqui ainda na FEICONDE, com a presença de Ana Paula. Ela que é síndica profissional, empresária de uma certificadora digital e palestrante. Seja bem-vinda, Ana Paula, ao nosso podcast. Muito obrigada. Eu tenho uma honra enorme de estar aqui representando o Rio de Janeiro no podcast de vocês, meninas. E vamos lá, né? Vamos trocar energia, vamos trocar informações. E com a minha co-host aqui, Rita Souza. Rita Souza, apresenta as empresas hoje? Estou aqui hoje no podcast Um Papo de Engenharia, recebendo aqui a Ana Paula, uma pessoa cheia de luz, cheia de energia, maravilhosa, e apresentar os nossos patrocinadores. Nós temos, a Renge Podcast tem como patrocínio Verde Vivo, uma empresa que está há mais de 40 anos no mercado alagoano, trabalhando com paisagismo, implantação de jardins, projetos de paisagismo para sua casa, para sua empresa. E temos também o patrocínio da Renge. A Renge é uma empresa feminina especializada... Gostei do feminino. Especializada em engenharia diagnóstica, trabalhamos também com arquitetura popular e com retrofit. E eu quero pedir a vocês que ainda não está inscrito no nosso canal, para se inscrever no canal e nos seguir nas nossas redes sociais, @renata.renge, @ritasouza.arquiteta e @rengepodcast. E hoje a gente vai falar, Ana Paula, sobre um tema que é teoria à prática da gestão condominial. Mas antes de você responder sobre o tema, a gente queria conhecer um pouco quem é Ana Paula. Então, Ana Paula é uma carioca que nasceu na zona sul do Rio de Janeiro, aquela famosa garota de Ipanema. Então, Ana Paula é aquela garota de Ipanema que nasceu na Zona Sul e por conta de mudanças, né, de endereço, que eu acho que a minha mãe era uma cigana, eu fui parar no município de Duque de Caxias, que é um município muito rico no Rio de Janeiro, porque tem muitas indústrias no lado de petróleo e gás. Sim. Né? E lá eu casei, tive meus filhos, tenho 3 filhos lindos, Johan, Jansen e Joyce, que cuidam agora de mim, né? Porque primeiro a gente cria os filhos, depois os filhos cuidam da gente. Assim é a vida. Isso. Durante muito tempo, eu fui CLT, depois eu virei a chave, virei empresária. Eu não sei que medo é esse que a gente tem de empreender, né? Que quando a gente consegue virar a chave, a gente vê que a gente produz muito mais, que a gente é muito mais feliz. Porque nem tudo é só o lado financeiro. Eu acho que a felicidade, a saúde mental, ver que você modifica e impacta a vida de outras pessoas, também é um gás, um oxigênio para a nossa vida. É uma realização, né, Ana Paula? Claro. Então, assim, Ana Paula é uma mulher empreendedora, palestrante, que gosta de ver o brilho no olhar de outra mulher, gosta de saber e de conhecer pessoas novas, igual hoje. Hoje, aqui nesse evento, eu conheci uma pessoa que veio da Paraíba para me conhecer pessoalmente, porque só me conhece de grupo de WhatsApp. Então, acho que essa é a Ana Paula. Eu acho que todo mundo tem um propósito de Deus aqui na Terra, e eu acho que o meu propósito é impactar com exemplos que eu errei, que eu acertei, a vida das outras pessoas. Porque não é porque eu errei que as outras pessoas também têm que errar. Eu acho que o meu erro tem que servir de exemplo para as pessoas acertarem. Eu acho que esse é o meu propósito aqui na Terra. Ai, que lindo! Maravilha, Ana Paula. Maravilha, Ana Paula. Que maravilha. Ana Paula, então, assim, seguindo essa tua linha linda de raciocínio, vai ficar mais fácil de fazer essa pergunta, né? Uma coisa é teoria, né? Então, a gente vê muito sobre a questão da teoria da gestão condominial, né? Sim. Outra coisa é a prática. Sim. Né, Ana Paula? Me conta um pouquinho, assim, para Ana Paula, como é que a Ana Paula trabalha, como é que a Ana Paula pega toda essa parte teórica e aplica na prática dessa gestão condominial? É muito importante essa pergunta que você fez. Por quê? Existem vários níveis de condomínio. Existe aquele condomínio que as pessoas compram um imóvel e sabe o que é morar em comunidade em um condomínio. E existem condomínios que as pessoas são sorteadas para morar em condomínio, mas elas não têm o mínimo de noção do que é morar no condomínio. Então, o que acontece no condomínio? Não existe o meu quintal e o seu quintal. É nossa área comum. E isso é que começa a dar problema dentro de um condomínio. Porque tem pessoas que têm costume de ouvir a música alto
e no condomínio incomoda. Tem pessoas que falam alto. Tem pessoas que andam dentro de casa correndo. Então, existem várias situações. As cadeiras, os móveis. Tem pessoas que, às vezes, trabalham o dia todo e quando chega em casa, quer arrumar a casa. Para arrumar a casa, você arrasta os móveis. Na sua casa, você não está incomodando ninguém. Mas num condomínio, se você mora em cima, você está incomodando. As construções novas, vocês que são arquiteto, engenheiro, vocês sabem que aquela placa cimentícia, ela é muito fina. Ela não tem isolamento acústico nenhum. Tudo que você fala ou faz de um lado ecoa no corredor, no outro apartamento, e você não sabe se é em cima, se é embaixo, se é do lado. Então, viver em condomínio é uma coisa que as pessoas desejam, mas depois elas ficam sofrendo por conta das regras e limitações que é morar dentro de um condomínio. Ô, Ana Paula, é mais fácil gerir um condomínio vertical ou um condomínio horizontal? Eu acho que o desafio é o mesmo, tá? Eu já tive os dois. No vertical, o problema todo, eu acho que é mais o barulho. Porque você abre e fecha a porta, você dá uma descarga, já incomoda. Ô, Ana Paula, tem uma amiga minha, só interrompendo um pouco, que ela reclama que todos os dias, às 6 horas da manhã, ela acorda porque o quarto dela, a parede, é divisa com a cozinha do vizinho. Então, ela todos os dias, 6 horas da manhã, acorda com o barulho do liquidificador. É verdade. Tem o que fazer? Não, o que acontece? Aí eu já vou ser aquela Ana Paula implicantezinha. Quando você vai comprar alguma coisa, você tem que observar. Por exemplo, essa caneca aqui. Eu tenho que observar qual lado que eu quero que a logo fique, qual lado que a alça fique, qual é o espaço que eu tenho dentro da caneca. As pessoas ficam tão emocionadas de conseguir o imóvel que elas não conseguem escolher nem o posicionamento do sol. Elas não sabem nem escolher o posicionamento onde vai ficar o seu empreendimento. Eu tenho muitos problemas com condôminos que escolheram morar próximo do salão de festa. Salão de festa tem festa. Festa tem barulho. Né? Ou então escolhe morar próximo do parquinho. Parquinho tem criança. Criança chora, criança grita. Então, assim, você tem que saber escolher. Você está comprando um imóvel, esse imóvel não é descartável, é uma coisa que você vai morar. Então, você tem que ver até o posicionamento do sol. Isso. Eu fui para lá meio-dia. Meio-dia o sol está assim, reto, né? Eu escolhi o posicionamento do sol. Se eu queria o sol na cozinha, se eu queria na área de serviço, se eu queria nos quartos. Então, as pessoas não têm esse cuidado. Isso. Ô, Ana Paula, e até assim, nesse ponto, até uma dica como arquiteta que eu dou para vocês. Na hora de comprar o teu imóvel, né, você tem que avaliar, como você frisou muito bem, mas assim, chama um arquiteto, contrata uma consultoria do arquiteto, porque o arquiteto vai ter essa visão, né? E assim, o arquiteto que estuda, que trabalha no Nordeste, ele tem uma visão sobre o sol, sobre a ventilação, tá? O mesmo arquiteto, quando vai dar essa opinião, essa assessoria lá no Sul, no Sudeste, tem que ter outros critérios de avaliação, né? Clima, vento, temperatura, tudo. Então, é uma dica assim que eu dou. Quando chama o arquiteto, paga essa consultoria, porque vale a pena, você compra certo. E outra coisa, eu levanto muito a bandeira de você fazer todo um contrato coletivo. Por exemplo, antes de você receber as chaves do seu imóvel, você já conhece mais ou menos todas as pessoas que compraram, porque com certeza eles têm que fazer um grupo de WhatsApp ou um comunicado para vocês se conhecerem, ou então a construtora já fez uma reunião. Então, eu sempre falo, quando uma pessoa contrata um profissional igual a vocês, um arquiteto ou um engenheiro, para poder fazer o recebimento das chaves com a construtora, porque eu sou leiga. Eu sou a pessoa que estou empolgada com aquele imóvel. Eu gostei da cor, eu gostei do espaço. Então, eu não vou me atentar aos detalhes que, ao olho de vocês, já é normal. Você está empolgada com a parte da aparência. Da estética. Não com a técnica em si. Sim. Né? E aí, o que acontece? Se eu contrato sozinho, o valor é X. Se eu contrato junto com os meus vizinhos, os condôminos do empreendimento, e a gente faz toda uma programação, isso é até uma dica para quem está comprando agora, o que acontece? Essa turma toda te contratando vai ficar muito mais barato, porque aí eu vou te pagar pelo dia.
Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. E aí, te pagando pelo dia, vai sair mais barato para todo mundo. E vocês são profissionais. Eu vou receber o imóvel sem problema construtivo nenhum, sem nenhum vício. Muito Entendeu? boa colocação. Boa colocação. Vamos lá. Vamos falar sobre dores na parte condominial, tá certo? Vamos lá. Ô, Ana Paula, um dos itens, inadimplência, né? Uma curiosidade que despertou aqui agora. Quais são, você, como síndica profissional, na prática, como é que você age com inadimplência em condomínio? Então, a lei diz que o síndico tem que cobrar. Sim, nós temos que cobrar. Mas há vários jeitos de cobrar. Você pode cobrar judicialmente, pegar todos aqueles valores, contratar um escritório de advocacia e fazer a cobrança. Você pode contratar uma empresa especializada só em cobrança. Você tem várias opções para poder fazer a cobrança. Mas depende também muito do perfil do seu condomínio. No meu caso, que é condomínio Minha Casa e Minha Vida, que é onde eu tive a experiência, eu sempre chamava o condômino individualmente na minha sala para poder compreender a situação financeira dele, para saber por que ele não estava cumprindo com as suas obrigações. Eu não vou fugir de que é obrigação do proprietário, a partir do momento que ele obtém um imóvel, ele pagar pela cota condominial, independente dele estar morando ou não. Mas a partir do momento que você ouve a outra pessoa, que você se coloca no lugar da outra pessoa, você e ela conseguem encontrar uma saída. Então, a partir do momento que eu chego para você e digo assim, olha, aqui a inadimplência está X, o seu valor é Y. Como que você pode me pagar? Como é que você considera que o cliente está inadimplente? A partir de quantas parcelas em atraso? A lei diz que a partir da primeira atrasada você já tem que chamar ele para conversar, tá? Só que eu considero também as datas de pagamento, porque às vezes não calha. Todo mundo fala 5º dia útil, 10º dia útil, mas tem pessoas que não recebem assim. Tem pessoas que recebem no final do mês. E nós também estamos dentro de uma realidade de um país que está passando por uma crise e nós temos que ser compreensivos. A gente não pode deixar de receber a cota. Mas a gente pode fazer um meio termo, que é parcelar a dívida antiga dentro daquele valor que a pessoa pode pagar e ela pagar a atual com uma parte da antiga. Então, há toda uma negociação. E quando você chama o condômino para conversar, você está demonstrando para ele que você é compreensivo, que você entende a situação dele. Tem toda uma maneira de reverter isso. Porque é melhor pingar, como dizia a minha avó, Sim. é melhor pingar do que secar. Porque se você entra com um processo, esse processo é muito moroso, Demora pra... muito estressante. A pessoa fica chateada com você porque você não escutou ela. Entendeu? Então, é muito importante você ouvir o outro lado e vocês dois fazerem um acordo para chegar a um ponto comum. Claro, registrar tudo direitinho, porque senão o jurídico do condomínio, né, não vai deixar o síndico fazer sem esse acordo, mas que você ouça como que a pessoa está, como que ela pode pagar, para fazer um acordo que seja bom para ambas as partes. Como é que está hoje esse índice de inadimplência? Você considera que está alto, que está sob controle? Não, ou que está abaixo? Não, está sob controle. Certo. Em média, esse tipo de condomínio, ele tem inadimplência muito alta. Quando você chega a 20%, você teve uma boa melhora, que é exatamente o que a gente faz. A gente, às vezes, não consegue zerar, porque o nível de desemprego é muito alto, por conta da distância. A maioria desses... é até um protesto meu mesmo, sabe? Esses condomínios, Minha Casa e Minha Vida, que os órgãos governamentais federais fazem, geralmente, eles são muito distantes do centro. E o centro é onde se acumula as maiores oportunidades de emprego. Então, a pessoa está distante do centro onde tem oportunidade de emprego, ele tem problema de transporte, ele tem problema de saúde, porque não tem posto médico, não tem hospital, o transporte é ruim. Então, vai seguindo um monte de problemas sociais. Certo. E se você não tiver esse olhar social, você não consegue administrar. Isso. E fora todos esses problemas aí, né, a distância que você falou, eu que sou da área de arquitetura, eu avalio muito, às vezes, a questão da qualidade das casas, não é, Ana Paula? É assim, cada vez menores, né, sabemos que é até uma tendência do mercado, até apartamentos e condomínios de
padrão médio, alto padrão, tem diminuído muito a questão do metro quadrado, né, das áreas de moradia, devido ao alto custo mesmo. Né? Mas, assim, eu questiono muito, às vezes, a qualidade de projeto, né? A não preocupação com a questão de ventilação, de sol, que a gente citou anteriormente. Né? E aí isso são mais fatores que agregam a qualidade de vida dos moradores, impactando, inclusive, na questão saúde física e saúde mental de quem mora em condomínios ou em casas onde o projeto não é um projeto razoável. Então, como eu sempre falo, né? Eu sou síndica e empresária hoje. Mas, na verdade, eu vim da área comercial. Então, eu tenho uma pegada diferente. Por isso que eu gosto tanto de pessoas. E como eu já trabalhei na construção civil, na área comercial, eu também gosto da sua fala, aonde que o material tem que ter qualidade. Porque você pensa bem, um imóvel de alto luxo, a pessoa tem condições financeiras para reformar ou para fazer uma obra todo ano, se ela quiser. Um imóvel de pessoas de baixa renda, ela tem que ter de muita qualidade, porque ela não vai ter condições de fazer reforma anual. Então, tem que ser um material de qualidade. Então, quais são os vícios construtivos que geralmente a gente tem? Falta de permeabilização nas partes molhadas. Sim. Estufamento de piso. Piso oco que solta. É isso. As texturas e rebaixamento rachado de má qualidade. As fiações Rompimentos elétricas. de tubulações, né? Não, a fiação elétrica 220, 110, desligando o disjuntor porque não aguenta, porque as pessoas colocam ar-condicionado e não aguentam. Então, eu acho assim, se vai fazer uma coisa para uma pessoa de baixa renda que você sabe que não tem condições de contratar um eletricista, de contratar um arquiteto, de contratar um engenheiro, porque, assim, a lei e a regra é igual para todo mundo, independente das suas condições financeiras. E aí vai acabar o quê? Caindo no erro, chamando o seu João, que faz tudo, para poder futucar na parte elétrica, para futucar num piso, para botar piso sobre piso. E aquela pessoa não tem expertise para calcular se aquele prédio aguenta piso sobre piso. Por isso que a gente tem visto tantos prédios antigos lá no centro do Rio de Janeiro caindo, tendo problema na estrutura. Ô, Ana Paula, em um outro ponto, né, voltando aí às casas de programas como Minha Casa Minha Vida, outra coisa que eu observo muito é o seguinte: o tamanho das casas são pequenos, né? Os lotes cada vez menores, né? A gente vê hoje lotes com testadas de 7 metros, recuos cada vez menores, né, nas laterais, então você fica cada dia mais próximo dos seus vizinhos. Né? Aí falta a sua privacidade, você não tem espaço para fazer recuos, aí você sacrifica a questão de iluminação, a questão de ventilação. E as famílias, muitas vezes, o número de moradores é incompatível ao tamanho das casas. E aí começam as reformas. Né? Eu estou com uma cliente que justamente tem um condomínio de Minha Casa Minha Vida, onde ela tem 2 filhos, casada, 2 filhos, e a casa tem 2 quartos. E me chamou, né, chamou a Renge para fazer um projeto de reforma, querendo mais um quarto, uma sala ampla, um localzinho para piscina, né? Mas não cabe. E aí o que é que o condomínio faz? Se você deixa o muro baixo, você tem que obedecer todas as normas do condomínio. Uma vez que você sobe o muro, faça o que você quiser. E aí a gente cai em outra questão também muito importante, a questão da permeabilidade. Né? Porque cada município tem seu percentual em cima de cada obra da questão da permeabilidade. Então, a gente já não tem espaços em terrenos com permeabilidade suficiente, a gente não tem... Aí a gente já tem as ruas, asfalto, né? Não usam, nesse tipo de construção, não se preocupa muito com isso, aí não se usa um piso para a circulação de automóveis que seja drenante, né? E aí a gente vem as fortes chuvas, os problemas recorrentes, né, os problemas naturais, e a gente vem aí um outro problema. É muito complexo, né, Ana Paula? É muito complexo. Eu acho assim que é um projeto muito bonito. Sim. Tá? Você dá condições de uma família que no mercado normal não teria condições de ter a sua casa própria, mas eles não calculam o tamanho dessa família. Por exemplo, lá no meu condomínio, eu tinha famílias que tinham 9 crianças. Sim.
Como que você coloca num apartamento de 50 metros quadrados 9 crianças e 2 adultos? Verdade. Dorme gente no quarto, dorme gente na sala. No quarto já tem 2 beliches, então são 4 pessoas. E aí o restante dorme na sala, etc, etc. Aí ainda vem um animal de estimação. Isso. Então, é você administrar uma família muito grande que não dá naquela caixa de sapato. Isso. Eu coloco o apelido de caixa de sapato. Por exemplo, na minha casa era eu e meus 3 filhos. Eram 4 pessoas em 2 quartos. Já era meio que complicado. Você imagine 9 crianças com um casal. Então, assim, eles não pensam no tamanho da família que vai morar dentro desse empreendimento e calculam tudo errado. Porque, por exemplo, o meu foi entregue em 2017, em dezembro. Se você não sabe que você vai se mudar, você não faz a transferência da escola das crianças. Sim. Então, você não consegue se mudar. E como que você vai ter uma dívida com a cota condominial no condomínio que você ganhou o seu imóvel, mas você ainda tem que morar em outro lugar que você ainda mora de aluguel? Como é que você vai conseguir pagar os Então, se está difícil você ter as contas já certinho, imagine você obter mais uma dívida para colocar no seu caderno. É complicado. É complicado. É como você disse, né? O programa é muito bonito, é muito bom, importantíssimo, tem que existir. Né? Mas não é funcional. Mas ainda não está no seu estágio de excelência, né? Sim. Temos que trabalhar muito, sim, né? Para a gente chegar a esse grau de excelência. Em relação, mudando um pouquinho, estávamos falando de dores, né? As dores no condomínio. Falar de moradia, falar de gente é muito bom. Né? E a gente tem muito que conversar, porque são esses debates que fazem a gente refletir e replicar essas nossas dores, essas nossas dúvidas e fazer, de alguma maneira, as pessoas refletirem sobre isso. Mas, voltando às dores. Uma dor enorme nos condomínios, né? Eu falo porque sou condômina, é a questão do barulho, né? Como é isso aí, Ana Paula, na tua vivência, no teu dia a dia? Para resolver essa dor. Questão. Então, o barulho é complicado mesmo, porque assim, eu brinco, né? E falo assim, parece que as pessoas passaram a ser surdas. A loja vende uma caixa amplificadora com um disco para você mixar, né? Que você pode ser DJ. Sim. E aí as pessoas querem fazer um baile dentro da sua casa. Só que quando você mora em apartamento, isso ecoa de uma maneira que incomoda as outras pessoas. Eu passei por isso agora na pandemia, porque todos nós tivemos que trabalhar home office. Já pensou? Eu estou bem lá no telefone falando com um cliente uma coisa muito séria sobre a minha certificadora, que eu tenho que explicar todo o procedimento. Aí daqui a pouquinho tá um lá. Toma, não sei o quê. Tá. Isso Diga é complicado, aí, porque a pessoa fala assim, ué, aonde que essa empresária está? Ela está no escritório dela, ela está na bagunça, que falta de respeito, mas não é. Nós estávamos trabalhando home office, nós tivemos muito problema com barulho. E aí, como que eu fazia para resolver isso? Eu coloquei uma regra, e coloco uma regra em todos os condomínios que eu entro para fazer a implantação, porque eu acho que a fase mais difícil é a implantação, que é quando chegam os moradores no imóvel, que é aquela primeira leva. Eu acho que a primeira gestão é a mais complicada, mas eu gosto, porque é onde você educa todo mundo. Então, eu chegava para eles e falava assim, olha, a sua vizinha está te incomodando, com som, com latido de cachorro, com choro de criança, com barulho de corre-corre. A primeira coisa que você vai fazer é entrar em contato com ela. Tocar a campainha dela, dar um bom dia, boa tarde, boa noite e dizer para ela que você está incomodando calmamente e educadamente. Por quê? Isso é um problema de vizinhança. Isso não é problema do condomínio, né? É de cunho pessoal. Ok. Você foi lá, falou com ela. Ela não te ouviu, ela não te deu atenção. Ou ela foi ríspida, passa a ser um problema do condomínio. Porque aí eu deixava bem claro em todas as reuniões que eu dava o seguinte, qual é o seu parente mais próximo? Você vai dizer que é a sua irmã, mas eu vou dizer para você que é o seu vizinho que mora lá no seu condomínio. Porque se você estiver passando mal, até você entrar em contato com a sua irmã e a sua irmã chegar para te socorrer, Deus me livre e guarde, você pode estar sem vida. Então, o seu vizinho é o seu parente mais próximo. Então, vamos cuidar do nosso vizinho? E aí, quando eles faziam esse procedimento que dava certo, ok, parabéns.
Quando eles faziam esse procedimento e não dava certo, aí entrava a síndica com as regras, com as convenções, com o regimento interno, para poder pontuar para aquela pessoa que ela estava desrespeitando o direito do outro. Porque os meus direitos, eles terminam quando começam os seus. Então, eu deixava isso muito claro. Então, alguns a gente conseguia, mas alguns com barulho, a gente tinha que ser um pouco de ir lá e pegar no Fraga e vai advertir ele verbalmente. Depois, ele diz, não, a vizinha é louca, ela está enganada. Esse som não é da minha casa. Eu não escuto o som dessa maneira. Eu ouvi isso. E só no dia que eu peguei no Fraga, que eu chamei o condômino, coloquei ele na sala da vizinha, pedi a vizinha para colocar no último volume a televisão, ele percebeu que o som dele estava invadindo a privacidade da vizinha e que a vizinha, mesmo com a televisão no máximo, não conseguia assistir a novela. Aí eu expliquei para ele, tá vendo? Eu tô mostrando para você que você está desrespeitando o direito dela assistir a televisão na sala da casa dela. Isso. E se fosse o contrário, como você se sentiria? Ele nem respondeu. Ele abaixou a cabeça e depois daquele dia, ele não ouviu mais o som naquela altura. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma pressão, dar um choque na outra pessoa para ela se colocar no lugar da outra. E eu vou além. Tem algumas escolas que fazem uma brincadeira, né? Que é colocar aquela venda no olho para as crianças saber como é que é andar sendo cega, não conseguindo ver as coisas, ou então amarra uma perna, ou amarra um braço e manda ela se virar para poder movimentar uma caneca, ou tentar escrever com um braço que ele não usa. Só quando a gente coloca as pessoas no lugar da outra que a gente consegue compreender as dores do outro. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Porque, às vezes, tem muito síndico que acha que tudo é na caneta. Eu acho que, às vezes, você tem que tocar lá no fundinho, no coração das pessoas também. Ana Paula, que bacana, viu? Esse teu lado humano, assim... É diferente, né? Porque, assim, eu moro em condomínio, né? E aí, um dos maiores problemas que a gente tem lá no condomínio é a questão dos animais. Né? Então, lá pode ter cachorro, como em todo condomínio. Ela mora em casa. Eu moro em casa, condomínio horizontal. E aí, problema de cachorro. Eu resisti a ter cachorro durante muitos anos. Tenho um cachorro há uns 7, 8 anos. Antes disso, eu sofria, porque os cachorros dos vizinhos faziam cocô na minha grama. E eu não tinha cachorro, porque eu queria minha grama limpa, porque tinha filha pequena. E era um problema, Ana Paula. Sim. Era um problema. E eu reclamava, comentava com outras pessoas do condomínio, e uma vizinha disse assim, eu resolvi o problema aqui em casa. Eu comecei a apanhar o cocô do cachorro dele e colocar no jardim da casa dele. Foi a maneira que ela encontrou para resolver o problema, né? Ela fez. Foi você que fez isso, não? Não fui. Mas eu achei muito sábio. Sim. Né? Porque ela tinha já falado, né? Já tinha falado com o vizinho, era o vizinho de frente, o condomínio já tinha falado e nada. E hoje se colocou, se instituiu a multa. Então, se o meu cachorrinho hoje sai da minha casa e faz cocô na pracinha e eu não apanho, ou faz cocô no gramado do vizinho, é uma multa. Né? E outra coisa também é o seguinte, hoje tem tantas regras e leis que protegem os cachorros, os pets, na verdade, né? Que não é só cachorro, tem pessoas que têm outros animais. Sim. E aí, quando eu vou conversar com algum condômino que tem pet, eu falo bem assim, olhando no olho dele, eu falo assim, você sabe, né, querido? A responsabilidade é do tutor. Ele não entende, ele não é culpado. Isso. Porque eu tenho uma cachorra vira-lata dentro do apartamento, ela tem comportamento de ser humano. Sim. Se ela se soltar da coleira e ela saber que eu deixei ela em casa sozinha, porque todo mundo trabalha, ela tira a manta do sofá, ela rola no sofá para soltar pelo, ela tira tudo de cima das camas, joga tudo no chão para dizer, olha... Vocês me deixaram em casa sozinho hoje o dia todo e por pirraça eu joguei tudo no chão. Olha exatamente o que ela faz. Então, a responsabilidade do pet é do tutor. E eu ensino a minha.
A minha é vira-lata, aquela raça sem definição. Eles são muito inteligentes. Eu tenho um tapete higiênico debaixo da pia da área de serviço, onde ela faz as necessidades dela. E ela, se ela se soltar por um acaso dentro do apartamento, ela vai fazer no box do banheiro. Eita, que coisa. Então, assim, é responsabilidade do dono. É igual criança recém-nascida. Criança recém-nascida fala? Isso. Não fala. Ela chora. E tem pessoas que ficam irritadas com o choro de criança. Mas, gente, às vezes a criança está chorando para sinalizar para a mãe que está com fome, que está com dor, que está com um monte de coisas. Com sede, qualquer Eu coisa. tenho uma amiga que ela foi mãe de primeira viagem e o filho dela estava com hérnia umbilical. E ela não sabia, tinha ido ao médico e tal, e ela não sabia. Quando eu peguei a criança e apertava ela contra a minha barriga, ela ficava quieta. Quando eu soltava, ela chorava. Por quê? Quando você aperta, independente, a criança contra você, a hérnia umbilical entra e não dói mais. Então, assim, você tem que ter inteligência emocional para saber as dores do pet, as dores das crianças, saber o que eles estão sinalizando e o principal, o teu pet, a sua criança, a sua casa não pode incomodar o outro. Porque se fosse ao contrário, você reclamaria. Sim. Então, faça a sua parte também. Tá. É importante. Dessa parte dessas dores que a gente falou aqui agora, quais são as mais recorrentes? Eu acho que é a criança, por causa de correr, por causa de gritar no corredor, essas coisas todas. E outra também é o barulho com som. Porque tem muito adolescente que aproveita que a mãe não está em casa para fazer uma festa. E aí chega a multa, a mãe fica assustada. Não, que multa? Eu nem escuto música aqui em casa e tal. E aí é a criança ou adolescente que fica em casa e que infringe a regra e não fala nada para a mãe. Ana Paula, nessa sua atuação nos condomínios, qual foi um grande desafio que você já passou? Eu acho que o grande desafio foi educar os adultos. E aí, por conta disso, eu acabei usando as crianças. Eu fiz a festa do pijama, né? Uma brincadeira muito antiga que todo mundo sabe. Eu fiz a festa do pijama no meu condomínio, onde tinha brigadeiro de colher, guaraná, pipoca. Eu levava as crianças para plantar dentro delas o desejo de ter um condomínio bonito, conservado e que eles eram responsáveis. E, em contrapartida, eu ensinava para eles, igual nas escolas particulares, que ensinam coisas para as crianças chamarem a atenção do pai em casa. Tipo, hoje foi uma aula falando que fumar faz mal para a saúde e mostrou um pulmão preto. A criança chega em casa toda empolgada e fala: pai, você tem que parar de fumar agora, porque senão o seu pulmão vai ficar preto. E aí é exatamente isso que eu trabalhava nas crianças. Eu botava neles o desejo deles terem uma casa bonita, onde eles tinham um quarto só deles, coisa que eles não tinham no empreendimento anterior, na casa que eles moravam antes. Eu mostrava para eles o condomínio bonito, falava como que era bonito não estar pichado, não ter lixo no chão. Eu ensinava para eles para terem respeito com o pessoal que trabalhava na equipe da limpeza. Que coisa chata. Você vai sujar, sabe o que vai acontecer? Quando eu chegar, eu vou cobrar dele. E aí ele vai dizer para mim que limpou. E eu não vou acreditar porque você jogou papel no chão, porque você jogou uma embalagem no chão, porque na hora de você trazer o seu lixo, você jogou de longe, bateu na ponta da lixeira, rasgou e tirou a metade, caiu no chão. Então, você ter a paciência de educar a criança, você vai preparar o adulto e o adolescente de amanhã e eles mesmos vão chamar a atenção dos pais. Verdade. Então, quando você, como síndica, chama atenção, o adulto fica resistente. Você vai ter que ir para a multa. Mas quando ele é chamado a atenção pelo filho, ele fica com vergonha. E aí o meu trabalho ficava muito mais fácil. Hoje a gente percebe os pais muito permissivos com as crianças. Teve uma situação, vou contar bem rapidinho, lá no condomínio que eu moro num empreendimento que tem uma área de lazer bem atraente. E a parte das crianças tem piscina de bolinha, tem os puffzinhos. E a gente chega um dia no prédio, Ana Paula, que duas crianças tocaram o terror mesmo nessa área de lazer. Foram crianças. Ana Paula, a área de lazer, você sabe que é especificada. Eles pegaram aquelas bolinhas, aqueles puffs, e colocaram para a área comum do pilotis. Na frente do elevador, uma coisa assim, fora do normal. Não foi aquela baguncinha que se faz aqui. Eles fugiram dos limites. E você acredita que o pai
entendeu que aquilo é criança, que aquilo é normal, que o síndico multou, né? Que ele não iria pagar aquela multa e que colocasse na justiça, porque ele pagava ao advogado caro, mas não pagava aquela multa, porque aquilo ali é coisa de criança. Quem nunca fez algo como isso? Diga aí, Ana Paula. Então, esse pai errou, tá? Esse pai errou pelo seguinte. Primeiro, por mais que a gente entenda que é brincadeira de criança, quem não fez uma arte que não levante a mão? Sim. Todo mundo já fez. Todo mundo já tocou uma campainha, já tomou um banho de chuva, já zoou alguém, etc. Mas o que acontece? Infringiu a regra. Você não mora sozinho. Porque o que acontece? Ele teria que catar ou fazer as crianças catarem todos os brinquedos que foram tirados do lugar e colocados no lugar correto e pago a multa. Para poder dar exemplo para os filhos. Porque a partir do momento que você tem a postura de dizer que vai pagar um advogado, mas que não vai cumprir com as regras do condomínio, você está dando um mau exemplo para o seu filho. Então, amanhã ou depois, se seu filho fizer alguma coisa de errado, dá vontade de ser a síndica lá do teu condomínio e dizer para ele, ué, gente, que bobagem, vai lá, paga. Verdade. Mas... Tá entendendo? Porque nós temos que ensinar o cidadão de amanhã. Quando, agora há pouco tempo, havia aquela briga, aquele debate sobre negócio de política, que muita gente ficou brigando um com o outro em grupo de WhatsApp presencialmente, porque um era de uma bandeira, o outro era de outra bandeira. No meu grupo de WhatsApp, a gente não brigava. Por quê? Porque eu falava, primeiro, o voto é secreto. Você não precisa divulgar. Falar... Eu tenho coisas boas e ruins para falar de um e de outro. Sim. Então, vamos se manter neutro, porque política nós fazemos todos os dias, até na nossa casa. Sim. Política é você negociar no seu trabalho, política é você negociar na sua casa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os prestadores de serviço. Por que eu gosto de morar em condomínio? Comodidade. Eu compro tudo, que vem tudo na minha porta. Segurança. Mais segurança. Mais segurança, é uma segurança coletiva. Já pensou se eu tivesse que pagar jardinagem, paisagismo, segurança, pererê, pororó? Não ia ser o valor da cota condominial. Eu peço para as pessoas fazerem esse cálculo porque eles não sabem dar valor que, por mais que para ele pareça que a cota condominial é alta, ela não é. Gente, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Deixa eu fazer só uma perguntinha à Ana Paula. Eu fiquei curiosa, Ana Paula, assim, fala só um pouquinho sobre aquele teu chá das mulheres... das síndicas empreendedoras. Então, toda vez que eu falo do chá das síndicas empreendedoras, eu sou muito ligada à minha memória afetiva com a minha avó. Eu fui criada por uma avó que não era avó de sangue. Na verdade, era uma pessoa que Deus colocou no caminho da minha mãe e me criou, dos 3 meses de idade até os 9 anos. E essa mulher era analfabeta, mas ela tinha uma sabedoria cultural, gente, que eu tenho orgulho de falar. Uma pessoa que não sabe ler e escrever e decorava os ponteiros do relógio para saber o horário que eu tinha que ir para a escola, o horário que eu tinha que voltar da escola. Então, uma pessoa que tem uma inteligência dessa não tem preço. E tudo que ela tinha de bom, ela passou para mim. E eu me lembro que ela, as amigas e as vizinhas se reuniam à tarde. Por quê? De manhã você coloca a criança para a escola, depois você faz o almoço, depois você busca a criança para a escola. Então, quando chega ali mais ou menos no horário das 3 horas da tarde, é quando você tem uma folguinha de 1, 2 horinhas para depois já começar na janta, já pensar na janta. Porque a nossa cultura acha que a mulher que é dona de casa ela não faz nada. Na verdade, o trabalho da dona de casa nunca acaba. Não acaba. Nunca. Tu olha pra pia, louça. Tu olha pra um lado, criança. Tu olha, cachorro. E daqui a pouco, marido quer chegar e ter a janta. Então, o que acontece? Nessa reunião que elas faziam, elas falavam sobre relacionamento. Então, as meninas novas que tinham acabado de casar falavam dos problemas, das dores de cabeça, porque namorar é muito legal, né? Sim. Cada um vai para sua casa, se brigar, depois tá com saudade, perdoa e tá tudo bem. E quando mora na mesma casa e quando dorme na mesma cama? É diferente. Então, eu peguei
toda essa sabedoria desse chá que elas faziam de tarde, que na verdade não era um chá, né? Elas tomavam café, tomavam suco, uma trazia bolo, a outra trazia não sei o quê, e ali elas papeavam e comiam e falavam sobre vários assuntos. O chá das síndicas empreendedoras é uma ideia que surgiu exatamente de uma dor que eu senti. Lá atrás, quando eu comecei como síndica moradora, existia um preconceito muito grande. As pessoas fazem comparação, mas no fundo, seja síndico morador ou síndico externo, ele tem a mesma responsabilidade. Sim. Ele vai responder civil e criminalmente pela mesma coisa. Se um tem um entendimento ou estudou mais, isso não importa. A responsabilidade é a mesma. O síndico morador ele pode buscar o conhecimento, que foi exatamente o que eu busquei. Então, o Chá das Síndicas Empreendedoras, hoje, é um grupo de WhatsApp que a gente faz um encontro uma vez por mês, onde a gente convida 3 empresas e essas empresas são bombardeadas por um monte de mulheres, porque a gente quer tirar todas as dúvidas. Então, vamos dizer, eu chamo você lá para poder representar a sua empresa. A gente vai perguntar tudo. Quanto que você cobra para poder fazer uma vistoria de recebimento de imóvel? Quanto tempo que você trabalha na área? Qual foi o seu case de sucesso? Quais áreas que você atende? Então, é legal porque... Eu quero participar dessa... Eu vou trazer para cá, para Maceió, só o Thiago me convidar. E aí, o que acontece? Num evento desse, o que acontece? Você, quando está num evento aberto, você vê mulheres. Mas não todas as mulheres são igual a Ana Paula, que não tem vergonha, que se tiver que levantar a mão... Eu quero fazer uma pergunta, eu quero tirar uma dúvida, eu quero saber qual é o seu diferencial. Então, pensando nessas mulheres que não têm esse jogo de cintura, essa expertise, que não têm vergonha... Eu falei, vou fazer um evento só com mulheres, porque a gente tendo entre a gente, igual a gente está aqui na mesa, não vai ter vergonha. Porque eu deixo bem claro para elas que, mesmo eu sendo quem eu sou, mesmo eu tenho no meu currículo, eu aprendo todo dia com elas. Às vezes elas contam um case que eu falo, caramba, eu nunca pensei em fazer isso. Se eu fizer isso, vai dar certo. Então, o que acontece? Eu sou especialista em condomínio Minha Casa Minha Vida. Eu gosto da implantação do quebra-pau, que é aquele que você tem que educar todo mundo. Eu recebi como pet, no meu primeiro condomínio, uma galinha. Tinha uma galinha como bicho de estimação, solta na porta do hall. Então você tem que ter todo um jogo de cintura, porque aquela pessoa tem amor pelaquela galinha do mesmo jeito que eu tenho amor pela minha cachorra, a Polly, entendeu? E aí, o que acontece? Você tem que compreender o outro. E nesse encontro a gente faz exatamente isso. Tem mulheres que vão lá que precisam de um abraço. Tem mulheres que vão lá que estão pensando em desistir. Mas elas pegaram essa gestão condominial por amor, porque o condomínio estava abandonado. E elas fizeram a diferença. Porque tem uma coisa na gente que é o seguinte, o homem é razão. Nós somos emoção. Então a gente abraça, a gente troca abraço, a gente chora. Como é que se diz? Lá no meu grupo tem uma síndica chamada Maria José. Vocês nunca vão ter um abraço tão gostoso como o dessa síndica. Ela te abraça e ela fica fazendo assim, você... Parece que ela tá te fazendo massagem. E a mulher tem uma história linda, entendeu? Ela tem uma história linda. Ela cuida da neta dela, que tem 14 anos. Então, você acaba entrando na vida daquela pessoa, conhecendo as dores, conhecendo as curas. Então, o projeto Chá das Síndicas Empreendedoras, ele não é só comercial. Ele é um encontro de mulheres que se conectam numa coisa só. Uma ajudando a outra, né? Sim. Não é só ajudando, você dá a mão, você vai lá. Eu vou lá, eu visito o condomínio. Ai, Ana Paula, desculpa, tô te incomodando. Tá não, amada, não tá me incomodando. Eu demoro para te responder, porque eu tô ocupada. Mas daqui a pouco eu te respondo. E eu respondo. Eu respondo, eu ligo, não estou conseguindo, meu telefone está com alguma coisa, eu ligo. Fala, o que está acontecendo? E outra coisa, gente, eu recebi aqui na minha palestra a visita de 2 síndicas da Paraíba. Elas vieram da Paraíba para Maceió para me conhecer pessoalmente, porque elas só escutam a minha voz. Elas só me veem no Instagram quando eu estou fazendo uma live. Então, quando eu falo na palavra de Deus, eu falo o seguinte, todo mundo tem um propósito.
E eu acho que o meu propósito é exatamente isso. É fazer parte da vida dessas mulheres, é dizer para elas que eu também senti dores, eu também sofri preconceito, eu até me emociono, mas que nós somos fortes e que isso vai passar, né? Desculpa até a lágrima, porque que lindo, eu me emociono quando eu lembro delas. Fala. Do carinho delas. Só fala. Entendeu? Eu me lembro do carinho delas. E assim, às vezes eu fico pensando, será que eu sou isso tudo mesmo? Porque assim, é muito emocionante, né? Receber esse carinho, a pessoa vir da Paraíba para poder te conhecer pessoalmente, né? A pessoa sair da casa dela e falar assim, você é um exemplo, você mudou a minha vida, né? É diferente. Ai, obrigada, meu amorzinho. E aí, o que acontece? É muito gratificante e é muita responsabilidade também. Mas eu acho que a parte de gratificação é maior ainda. Dinheiro nenhum paga. Nenhum paga. Nenhum. Não troco isso por uma nenhuma realização, outra coisa. Né, porque automaticamente já vem. Já vem, verdade. Deus e o provê bom que tudo que a gente natural, necessita. Né? É natural. E Deus provê o que a gente necessita. Não tem jeito. Eu creio. Entendeu? Ana Paula, assim, eu vejo em você, assim, é uma mulher iluminada. Obrigada. Você é uma mulher abençoada por Deus, que veio para o mundo para fazer realmente diferença, né? Esse nosso papo aqui foi muito enriquecedor, foi tocante, né? Você trata condomínio, você não lida com o condomínio, você lida com as pessoas do condomínio. Você vê as pessoas. Não é o concreto, são as vidas. Não é somente tudo limpo, tudo organizado, tudo funcionando, mas assim, as pessoas para você, as pessoas importam. E Ana Paula, eu digo a você, é difícil encontrar uma pessoa como você. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade. Amém. De ter tido você. De estar com você aqui hoje, aprendendo, trocando essas ideias, né? É maravilhoso. Parabéns, Ana Paula, pela pessoa humana, pela pessoa que você é. Que Deus te ilumine sempre. Amém. Ana Paula, eu queria lhe ouvir mais um pouquinho. Acho que a gente quer ouvir a Ana Paula mais um pouquinho. Eu quero deixar aqui esse momento agora para você falar o que você quiser. Fala para a tua audiência, fala para essas pessoas que estão nos escutando, para você deixar a tua mensagem aqui para a gente. Eu quero agradecer, né, esse convite de vocês, meninas, né? E agradecer também ao povo de Maceió, que me recebeu muito bem, desde a pessoa lá do aeroporto, os rapazes do Uber, que já estavam me convidando para vir morar para Maceió. Vem para Maceió, Ana Paula. Vem ser síndica do meu condomínio, Ana Paula. Das síndicas que vieram da Paraíba para encontrar comigo, né? Da Edilma, que deu a oportunidade de eu palestrar a primeira vez fora do Rio de Janeiro, que eu fui para o primeiro congresso lá das síndicas de Sergipe, lá em Aracaju. Foi a primeira vez que eu saí do estado do Rio de Janeiro para palestrar mesmo e para falar a minha história para o mundo, porque aqui é oportunidade, né, da gente falar para o mundo, porque isso vai ficar gravado, muitas pessoas vão assistir. E quero agradecer também às síndicas que participam lá do grupo do WhatsApp, do Chá das Síndicas. Quem quiser me seguir, a minha rede social é Ana PVS. Pode me seguir, me chamar no direct. Tem também o Instagram do Chá das Síndicas Empreendedoras. Então, assim, sigam-me nas redes sociais, me chamem no direct, entre no grupo do Chá das Síndicas Empreendedoras, participem. Eu acho que a gente precisa se unir. A gente precisa se respeitar, a gente precisa se amar. Não existe pessoa perfeita. Às vezes, claro, tem aquele dia mal, que a gente não está bem, e a pessoa fala uma coisinha com a gente, e a gente também não está mal, aí dá aquele atrito, aquele raiozinho. Mas aí você respira. Às vezes é melhor deixar a pessoa falando sozinha, gritando, xingando, virar as costas e sair. Eu penso entendeu? assim. Então, assim, vamos nos unir. Nós somos a maioria e a gente só não mostra a nossa força porque a gente não quer. Muito obrigado, meninas, por essa oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida do seu esposo, pela vida dos seus filhos maravilhosos. Aquele ali que fica rindo e aí eu nem respeito ele dos 10 minutos que faltavam, entendeu? E quero agradecer a vocês também que estão assistindo.
continuem assistindo o podcast dessa empresa maravilhosa, dessa família maravilhosa. Tenho certeza que eles vão ter muitos conteúdos que podem acrescentar no currículo de vocês, porque assim, quando a gente dá exemplos, quando a gente dá testemunho, é melhor do que qualquer enciclopédia, de qualquer livro, de qualquer leitura em qualquer lugar, porque você está vendo o exemplo vivo. Que né? coisa linda! Um ótimo dia para vocês e muito obrigada. Ana Paula, um beijo no teu coração. Obrigada, muito obrigada por nos presentear com esse papo tão gostoso aqui no nosso podcast. Muito obrigada, meninas. Eu agradeço, Ana Paula, a você estar aqui conosco, dando essa lição, essa aula, esse amor para todos aqui que estão nos escutando. E agradecer a todos que estão aqui nos assistindo e te pedir, se você ainda não segue o nosso canal, vai lá, segue. Encaminha esse episódio para várias pessoas que vocês conhecerem, seus amigos, seus familiares, nos grupos de WhatsApp, encaminha, porque com certeza esse conteúdo de hoje pode ajudar muitas pessoas. Faz a tua parte. E até o próximo episódio. Tchau.